Olá, bem-vindo ao canal O Legado dos Romanos. Você já se perguntou sobre a influência da inflação na queda do Império Romano? A inflação pode ter sido um dos fatores decisivos que contribuíram para a queda do Império Romano. Ao longo dos séculos, os imperadores romanos tomaram várias decisões econômicas equivocadas que desencadearam um ciclo de desvalorização da moeda, desestabilizando a economia e a sociedade romanas, e levando, eventualmente, à queda do Império. Esse processo começou logo após o fim da República e o início do Império. Começando com Augusto, os imperadores romanos perceberam que podiam usar moedas com suas efígies para demonstrar poder e ganhar popularidade. As moedas se tornaram um instrumento importante para destacar a autoridade imperial. A desvalorização do denário entre as moedas romanas foi notável. O denário, uma moeda de prata quase pura, introduzida durante a República, era fundamental para a economia romana. No entanto, com o passar dos anos, a pureza do denário começou a diminuir. A prata pura foi gradualmente substituída por ligas de menor qualidade, e o peso teórico da moeda foi reduzido, refletindo uma mudança preocupante na economia romana. A desvalorização do denário foi um fenômeno complexo, influenciado por vários fatores, como a escassez de metais preciosos e as finanças inadequadas do Estado, que se agravavam em tempos de guerra. Nessas épocas, a produção de moedas com menor teor de prata e peso reduzido foi uma resposta à necessidade urgente de recursos para pagar exércitos e suprimentos. Essa prática de desvalorização monetária teve consequências significativas. A economia do Império Romano enfrentou crises inflacionárias frequentes, muitas vezes causadas pela emissão de moedas para financiar projetos grandiosos ou campanhas militares que pouco beneficiavam a população. No entanto, até o final do primeiro século depois de Cristo, a inflação romana estava relativamente sob controle. O início do colapso econômico do Império Romano ocorreu após o assassinato do imperador Cômodo, em 192 d.C. A economia romana experimentou mudanças drásticas com o fim da dinastia Antonina. Uma devastadora guerra civil mergulhou o Império Romano em caos político e instabilidade militar. Nesse cenário, o dinheiro se tornou crucial, influenciando não apenas a economia, mas também a política e o destino do Império. Herodiano, um historiador antigo, observou que, após o reinado de Cômodo, o dinheiro se tornou o principal motivo para as pessoas. Os imperadores usavam dinheiro para assegurar a lealdade de seus soldados, subornando-os com pagamentos generosos. A guerra civil aumentou a necessidade de recursos financeiros tanto para manter o exército quanto para garantir sua lealdade. Nesse período turbulento, Septímio Severo se destacou como uma figura proeminente e fundou uma nova dinastia que governou o Império Romano por mais de 3 décadas. No entanto, campanhas militares frequentes esgotaram os tesouros imperiais. Determinado a garantir a lealdade do exército e derrotar seus adversários, Severo aumentou o efetivo militar e os pagamentos aos soldados. Com os gastos militares crescentes e a instabilidade social aumentando, Roma foi obrigada a reduzir o teor de prata em suas moedas para cobrir as despesas, levando a uma inflação descontrolada. Caracalla, filho de Severo, continuou a política de expansão do exército romano e aumentou ainda mais os salários. Durante seu reinado, o salário anual de um soldado de infantaria se duplicou. Caracalla declarou que ninguém deveria ter mais dinheiro do que ele, exceto soldados, refletindo a prioridade do exército nos gastos imperiais. Em 215, Caracalla introduziu uma nova moeda, o antoniniano, para conter a inflação. Embora o antoniniano devesse ter o valor de 2 denários, seu teor de prata era menor e pesava apenas 1,6 vezes mais que o denário. Com a disseminação do antoniniano, o denário deixou de ser cunhado em grandes quantidades e, finalmente, em 238, sob o reinado de Gordiano III, foi totalmente substituído. À medida que o Império Romano enfrentava desafios políticos e econômicos, o valor do antoniniano também caiu. Cerca de 50 anos depois, durante o reinado de Galiano, o teor de prata do antoniniano caiu para 5% a 10%, com cobre e estanho sendo adicionados para compensar a desvalorização. De Gordiano III a Galiano, houve um aumento sem precedentes na cunhagem de moedas de prata, mas a falta de ganhos de guerra e o fim das expansões territoriais agravaram o dilema financeiro do império. A manipulação e desvalorização da moeda romana em face da incerteza financeira levou os imperadores romanos a adotarem uma estratégia de manipulação monetária, retirando de circulação as moedas de prata mais pura e fundindo-as com metais não preciosos para novas emissões. Essa tática aumentou a quantidade de dinheiro sem alterar seu valor legal, mas levantou preocupações sobre a estabilidade e a confiança na moeda. Durante esse período de instabilidade, o comércio entre regiões distantes diminuiu
Minas foram fechadas e invasores estrangeiros saquearam moedas de ouro, reduzindo a quantidade de dinheiro disponível e enfraquecendo os bancos. No final do século III, tornou-se essencial uma reforma do sistema monetário, pois a diferença de valor entre moedas de bronze e prata se tornou insignificante devido à desvalorização. Em 284, o imperador Diocleciano chegou ao poder e tentou resolver a crise, introduzindo limites de preços em 301 e uma nova moeda de prata, o argenteus. Dentro de uma década, no entanto, o valor do argenteus dobrou e a hiperinflação atingiu níveis alarmantes, com taxas estimadas em até 15.000% até o final do século III. A partir desse momento, o teor de prata nas moedas continuou a cair e a hiperinflação devastou a sociedade romana, levando as pessoas a buscar alternativas à moeda oficial, como o escambo direto de bens. Embora não se possa afirmar que a desvalorização monetária foi o único fator, é inegável que ela acelerou o declínio do império. Em 476, o líder germânico Odoacro depôs o último imperador romano, Rômulo Augustulo, marcando o fim do Império Romano do Ocidente. A partir desse momento, nenhum imperador romano mais governou a partir da Itália e o colapso de uma das maiores potências da história foi testemunhado. A dinastia dos Severos e as reformas monetárias. A dinastia dos Severos, que começou com Septímio Severo, viu uma série de reformas e mudanças monetárias em uma tentativa de lidar com as crises financeiras. Septímio Severo, 193-211 d.C., aumentou significativamente os salários dos soldados para garantir a lealdade do exército, o que aumentou a pressão sobre o tesouro romano. Seu filho, Caracalla, introduziu o antoniniano, uma nova moeda para tentar estabilizar a economia, mas isso não teve o efeito desejado a longo prazo. A crise do século III. O século III foi um período de grande tumulto para o Império Romano, frequentemente referido como a crise do século III. Durante este período, o Império enfrentou invasões bárbaras, crises políticas internas com a ascensão de vários imperadores em curto espaço de tempo e grandes dificuldades econômicas. A desvalorização da moeda continuou, e a hiperinflação se tornou um problema sério. O declínio do comércio e a insegurança nas fronteiras exacerbavam os problemas econômicos. As reformas de Diocleciano. Em 284 d.C., Diocleciano assumiu o poder e implementou uma série de reformas destinadas a estabilizar o império. Uma das suas ações mais significativas foi a reforma monetária. Ele tentou controlar a inflação introduzindo uma nova moeda de prata, o argenteus, e limitando os preços de bens e serviços através do Edito sobre preços máximos em 301 d.C. No entanto, essas medidas não conseguiram conter a hiperinflação a longo prazo, e a economia romana continuou a lutar. O sistema de tetrarquia. Diocleciano também introduziu a tetrarquia, dividindo o império em 4 partes governadas por 2 Augustos e 2 Césares, na tentativa de gerir melhor o vasto território e suas crises internas. Embora essa medida tenha tido algum sucesso inicial em restaurar a ordem, a divisão do império eventualmente levou a mais fragmentação política. Novas perspectivas históricas sobre a crise econômica do Império Romano. Recentemente, historiadores revisitaram e reavaliaram a crise econômica do Império Romano, trazendo à luz novas perspectivas e interpretações. Estudos arqueológicos e análises numismáticas avançadas revelaram detalhes anteriormente desconhecidos sobre a produção e circulação de moedas romanas. Por exemplo, a descoberta de depósitos de moedas em regiões periféricas do Império sugere que houve tentativas locais de mitigar os efeitos da desvalorização monetária por meio de sistemas de troca alternativos e economias regionalmente autossuficientes. Além disso, a análise de registros históricos mostra que a resposta do Estado à inflação foi, em alguns períodos, mais complexa e diversificada do que apenas a emissão de moedas de menor valor. Em algumas regiões, administradores locais implementaram reformas fiscais e tributárias para estabilizar a economia e manter a confiança da população na moeda corrente. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. O que acontece quando o homem mais rico de Roma tenta conquistar um dos impérios mais poderosos do Oriente? Nenhum homem em Roma era mais rico ou mais influente do que Marco Licínio Crasso. Apesar de sua impressionante vitória sobre os escravos liderados por Spartacus, Marco Crasso permaneceu insatisfeito. Ele invejava as muitas vitórias de seus rivais Júlio César e Pompeu e ansiava por conquistas ainda maiores. Além da riqueza, ele também queria ser o maior general de Roma. Como governador das províncias romanas na Síria, Crasso era excessivamente ambicioso e sofreu uma das derrotas mais humilhantes da história romana perto da cidade de Carras, na atual Turquia. Quando Crasso decidiu invadir o Império Parta, ele tinha 62 anos.
mais velho que Júlio César e Pompeu, mas sua idade não diminuiu seu desejo ambicioso de ser o maior em Roma. A ganância de Crasso é frequentemente vista pelas fontes antigas, especialmente por seu biógrafo Plutarco, como sua principal falha de caráter e a motivação para a guerra. Acredita-se que o objetivo de Crasso nesta guerra era enriquecer o tesouro do Estado e ganhar glória, pois ele já era um homem rico. Plutarco menciona que César, da Gália, escreveu uma carta a Marco Crasso apoiando o plano de invadir o Império Parta e via a campanha militar de Crasso como complementar, e não rival. Podemos acreditar nisso, pois, antes de sua morte, César tinha planos de terminar o que Crasso havia começado. Outro fator na decisão de Crasso de invadir o Império Parta foi a expectativa de que seria uma campanha fácil. As legiões romanas tinham derrotado facilmente exércitos numericamente superiores de outras potências orientais até aquele momento, e Crasso esperava que a Pártia fosse um alvo fácil também. No entanto, alguns romanos proeminentes se opuseram a esta guerra. Cícero, ele próprio, chamou-a de guerra nula causa ou guerra sem justificativa, argumentando que a Pártia tinha um tratado com Roma. Um tribuno chamado Aio Capito opôs-se veementemente e até realizou um ritual público de maldição enquanto Crasso se preparava para partir. Este ritual não era nada além de uma maldição. Apesar dos protestos e sinais ominosos, Marco Crasso deixou Roma em 14 de novembro de 55 a.C. Seu filho, Públio Crasso, juntou-se a ele no inverno na Síria, trazendo cavaleiros gauleses que permaneceram leais ao jovem líder até sua morte. Durante os preparativos para a invasão, Crasso imediatamente começou a usar sua imensa riqueza para formar um exército. De acordo com Plutarco, ele reuniu uma força de 7 legiões, consistindo de cerca de 28.000 a 35.000 soldados de infantaria fortemente armados, 4.000 de infantaria leve e 4.000 cavaleiros. Crasso estava nos assentamentos helenísticos na Síria quando o rei Artavaz II da Armênia aconselhou a seguir a rota pela Armênia para evitar o deserto e até ofereceu mais de 10.000 cavaleiros e 30.000 soldados de infantaria. Mas Crasso rejeitou a oferta e escolheu a rota mais curta e direta através do deserto. No verão de 53 a.C., Crasso cruzou o Eufrates e entrou nos territórios do Império Parta. O rei Parta enviou embaixadores que ofereceram paz se os romanos se retirassem, mas Crasso riu e disse que os conquistaria. Os embaixadores riram e disseram que isso nunca aconteceria. Sob o calor escaldante e a paisagem seca, as legiões avançaram no deserto, e Crasso sabia que logo encontraria o exército inimigo. O exército parta era liderado pelo general Surena, que tinha 10.000 cavaleiros e centenas de camelôs carregando flechas adicionais. Enquanto isso, as legiões de Crasso estavam exaustas, sedentas e quase sem suprimentos, marchando sob o sol escaldante do deserto. No entanto, Crasso ainda estava confiante de que logo encontraria uma vanguarda. Perto da cidade de Carras, Crasso soube da proximidade do exército inimigo. Surpreendentemente, ele organizou suas tropas em uma formação defensiva, formando um grande quadrado para repelir ataques de qualquer direção. Ele arriscou tudo para se tornar um herói na batalha e adquirir as riquezas do Oriente, mas sua ganância o cegou para a realidade, e ele subestimou a inteligência do inimigo. Quando os partas apareceram, cerca de 1.000 cavaleiros blindados atacaram o quadrado romano, mas foram repelidos pelos bem treinados romanos. Surena então ordenou a retirada dos cavaleiros. A infantaria leve romana tentou atacar, mas foi repelida pelos habilidosos cavaleiros partas e suas flechas. Milhares de arqueiros cercaram o quadrado romano e começaram a disparar flechas, causando muitas baixas romanas. Crasso acreditava que as flechas logo acabariam, mas Surena estava preparado para colocar os romanos em uma situação desesperadora. Crasso não havia lutado uma guerra nos últimos 20 anos. Ele estava velho e desatualizado. Ele enviou seu filho com a cavalaria para perseguir os arqueiros e impedir o cerco. À medida que Públio avançava, os partas recuaram como se estivessem se retirando. Crasso e seu filho pensaram que haviam vencido, mas os partas pararam e atacaram com sua cavalaria catafractária. Públio e seus homens tentaram fugir, mas foram atingidos por flechas. O filho de Crasso foi ferido e levado para uma colina, onde pediu ao seu escudeiro que o matasse para evitar a captura. Os partas mataram todos e colocaram suas cabeças em lanças. Eles retornaram com a cabeça de Públio, desmoralizando os romanos. Crasso tentou manter a dignidade, mas os partas atacaram novamente a uma distância segura com flechas. As legiões resistiram bravamente, mas sabiam que não venceriam a batalha. A noite caiu, salvando os romanos por enquanto. Crasso, desanimado, decidiu se mover para uma posição mais segura e recuou para a cidade de Carras, deixando 4.000 feridos para trás, que foram mortos pelos partas.
A cidade era pequena, sem água e comida suficientes. À medida que a noite caía, eles tentaram fugir novamente, mas foram interceptados pelos partas. Embora exaustos, resistiram bravamente. Surena interrompeu o ataque e convidou Crasso para negociações sobre um armistício, oferecendo segurança para a retirada dos romanos. Plutarco relata que a oferta de Surena era uma armadilha para capturar Crasso e seus comandantes, deixando as legiões sem liderança. Desconfiado, Crasso tentou adiar as negociações, mas foi forçado por seus homens desesperados a concordar. Durante as negociações, houve uma briga, e Crasso foi capturado. Sem liderança, os soldados restantes se renderam. Marco Crasso teve um fim terrível. Os partas derramaram ouro derretido em sua boca como uma zombaria. A Batalha de Carras foi uma das maiores derrotas de Roma, onde uma pequena força parta quase aniquilou um exército romano inteiro, aumentando a humilhação. Crasso ignorou estratégias que poderiam levá-lo à vitória, cegado pela ganância. Seu nome se tornou sinônimo de erros grosseiros. Crasso era rico e podia comprar qualquer coisa, mas nas areias do deserto, encontrou falta de suprimentos, inimigos implacáveis e a falta de amigos leais. Raramente o orgulho romano foi tão severamente esmagado como na catastrófica Batalha de Carras. A notícia da derrota e morte de Crasso se espalhou rapidamente por Roma, causando choque e consternação. A Batalha de Carras não apenas revelou a vulnerabilidade das legiões romanas, mas também marcou uma virada importante nas relações entre Roma e o Oriente. A derrota demonstrou que o Império Parta não era um adversário fácil e que subestimar seus recursos e habilidades poderia ter consequências desastrosas. Em Roma, a perda de Crasso teve implicações políticas profundas. Ele era um membro do primeiro triunvirato, junto com Júlio César e Pompeu, e sua morte desestabilizou essa aliança frágil. Com Crasso fora do caminho, as tensões entre César e Pompeu aumentaram, eventualmente levando à guerra civil que culminaria na ascensão de César como ditador. A memória de Crasso e sua trágica campanha oriental serviram como uma lição duradoura para os futuros generais e políticos romanos. Sua falha em respeitar os conselhos estratégicos e sua ambição desmedida se tornaram exemplos de como a imprudência e a arrogância poderiam destruir até mesmo os mais poderosos. A figura de Crasso foi frequentemente citada em discursos e escritos romanos como um aviso contra a ganância e a falta de prudência. Além das consequências imediatas em Roma, a Batalha de Carras teve efeitos duradouros nas campanhas militares romanas no Oriente. Os sucessores de Crasso foram mais cautelosos em suas empreitadas contra os partas, reconhecendo a necessidade de melhor preparação e entendimento do terreno e das táticas inimigas. Esta derrota ajudou a moldar a abordagem militar romana, enfatizando a importância da logística, do reconhecimento do terreno e da valorização do conselho de aliados locais. Por fim, a derrota de Crasso em Carras é lembrada como uma das mais significativas lições de humildade na história militar romana. Ela exemplifica como a ganância e a subestimação do inimigo podem levar a consequências catastróficas. A tragédia de Crasso se tornou um conto de advertência, ensinando que a verdadeira grandeza não está apenas na riqueza ou no poder, mas na sabedoria e na capacidade de reconhecer os próprios limites e os do inimigo. Mesmo com a derrota, o legado de Crasso persistiu na história de Roma. Ele é lembrado como um dos homens mais ricos e ambiciosos de sua época, cuja busca implacável por glória e poder culminou em uma das maiores catástrofes militares da República Romana. A história de Marco Licínio Crasso é uma narrativa de grandeza e falibilidade humana, oferecendo lições eternas sobre a natureza da ambição, do poder e da guerra. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes e lições de história. Até a próxima!